Boa tarde, meu nome é Renata, eu moro em São Carlos, interior de São Paulo. Eu pensei muito, mas muito mesmo antes de fazer esse vídeo, porque eu sei que vai chover críticas absurdas do lado, principalmente da minha família. Eu sei disso, mas isso não me impediu, porque a minha indignação é muito maior do que isso, tá? Eu quero que vocês saibam que durante a campanha presidencial, quem me segue no Facebook, quem é meu amigo no Facebook sabe como eu fui ativa nas eleições, né? Por um país melhor, por um país mais justo, não acreditando num salvador da pátria, porque isso não existe, mas acreditando em alguém que levantava a bandeira brasileira, a bandeira verde e amarela, e não uma bandeira vermelha. E não uma bandeira comunista, uma bandeira que saúda países como Cuba, Venezuela e agora a Argentina, na atual eleição, em que a esquerda venceu, infelizmente. Mas voltando ao assunto aqui, eu quero falar um pouquinho sobre os ministros que votaram contra a prisão em segunda instância, os 6 ministros. Primeiro deles, Marco Aurélio, que foi o relator do caso, né? Ele que levou, né, essa pauta até o Supremo. Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Eu nem vou entrar em mérito dos outros 5 que votaram a favor. Eu estou falando desses que votaram contra. Aquilo ali é tudo carta marcada, já saberiam quem ia votar em quem ia votar a favor. Ali ninguém é bonzinho, ali ninguém tá a favor do povo brasileiro. São todos farinha no mesmo saco, todos estão no mesmo balaio. Eu quero falar um pouquinho para vocês de quem são eles, como eles estão ali, há quanto tempo eles estão ali, o que cada um fizeram. Eu quero dizer para vocês que eu não estou falando isso de maneira à toa, ao léu. Eu sei o que eu tô falando, eu pesquisei, eu sou muito ativa com relação à política, gosto de política, apesar de toda essa sujeira que vem acontecendo. Sou muito ativa ainda nas minhas redes sociais com relação à política, inclusive da minha cidade de São Carlos, que terá eleições agora, em 2020, para prefeito e vereador. Que eu peço pro povo de São Carlos votar com consciência, votar com um pensamento aberto, votar pensando em estar ao lado do governo federal, em estar ao lado de pessoas que possam agregar a nossa cidade. Não troque seu voto, não vote por favor porque acha aquele cara bonzinho, vote consciente. Bom, voltando aqui. Vou começar pelo ministro Celso de Mello. Gente, o Celso de Mello, ele tá lá naquela cadeira do Supremo Tribunal Federal desde a época do Sarney. Muitas pessoas devem estar perguntando quem é Sarney. Muita gente não tinha nem nascido na época que o Sarney foi nosso presidente. Então esse cara tá lá desde a época dele. Então ele já acha que aquela cadeira é dele, ele já se acha o bambambam, ele acha que ele fala, faz e desfaz e ninguém pode fazer nada, porque ele pode, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois vem, gente, o ministro Marco Aurélio, né, que é o relator que levou essa pauta lá, que fez tudo isso acontecer, né? Aí depois vem o Lewandowski. Se vocês não sabem, gente, o Lewandowski foi ele que deu o maior golpe na época do impeachment da Dilma. Ele devia ter cassado os mandados políticos dela. Ele não fez isso. Ele feriu a Constituição brasileira, porque está lá. Ela foi impeachmentada. Ela tinha que ter perdido os direitos políticos dela. Só aí já começa. Ela pode se candidatar novamente a qualquer cargo, como de fato foi. Ela se candidatou nas últimas eleições, perdeu, obviamente, foi uma lavada, ficou acho que em 4º lugar, na onde ela se candidatou lá, não vem ao caso agora, mas isso já foi um golpe, né? Só por aí você já vê o nível dos nossos ministros. Aí vem falar de Constituição, entendeu? Que o Eduardo Bolsonaro feriu a nossa Constituição falando em AI-5. E ele? E, senhor Ricardo Lewandowski, quando você não cassou os mandatos políticos da Dilma, que era direito seu, você tinha que seguir a Constituição. Quem é você para falar que o Eduardo Bolsonaro feriu a Constituição ao falar do Ato Institucional 5 de 1968? Quem é você?
para falar? Você foi a favor da Constituição quando você fez o que fez? Infelizmente, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, perdão, teve que se retratar, pedir desculpas, que não era isso que ele quis dizer, que quando ele falou lá na Leda Nagli não era isso, mas era isso sim. Era o que ele queria ter falado, porque é o que ele pensa, porque é o que o povo brasileiro pensa, é o que o povo brasileiro anseia. Gente, o AI-5 nada mais é do que você fechar o Congresso Nacional, do que você tirar os direitos do STF. O AI-5 nada mais é do que o Brasil está precisando nesse momento. Se você for pensar bem, que tipo de democracia a gente está vivendo? Uma democracia em que o Supremo é exatamente o nome, Supremo. Ninguém pode fazer nada contra eles. Eles votam o que eles querem. O Dias Toffoli. Quem é Dias Toffoli? É o cara que tentou passar por 2 vezes no concurso para juiz e não passou. E é juiz. Dias Toffoli é juiz. É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quem pôs ele lá? Luiz Inácio Lula da Silva. Por esse favor que o Luiz Inácio Lula da Silva fez a ele, foi que ele deu o voto de Minerva, que acabou com a Lava Jato, acabou com o nosso país, acabou com a justiça, acabou com tudo que o Sérgio Moro fez e por tudo que ele lutou até hoje. Nós estamos, infelizmente, de mãos atadas, porque o presidente Bolsonaro vetou aquela pauta que eles fizeram sobre abuso de autoridade. Bolsonaro foi lá e vetou. O Congresso derrubou o veto e votou a favor. Então, os juízes estão de mãos atadas. Esses corruptos que vão sair agora, que não é só da Lava Jato que vai sair, são bandidos, criminosos, assassinos, estupradores que tiver dinheiro para pagar um bom advogado. Vão sair, tá? Com aval para fazer tudo, com carta branca para fazer tudo, para fazer o que eles quiserem. E vocês acham que aquela cena que a gente viu no ano passado do Lula sendo preso lá em Curitiba, do avião dele, lembra disso? Era à noite, ele descendo as escadinhas e entrando na prisão. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais, por causa da lei de abuso de autoridade. Os juízes estão de mãos atadas. Infelizmente, não poderemos fazer mais nada. E não adianta falar que vai votar em PEC. Não tem PEC. Pode até ser que votem uma PEC a favor de cancelar isso tudo que foi votado. Mas só vai valer a partir de agora. Os que estavam presos, como Lula, José Dirceu e tantos outros, presos em segunda instância, vão estar soltos, ganharam o direito de estar nas ruas. E aí? E outra, vocês acham que o Congresso Nacional, em que a sua maioria é corrupta, não estou dizendo todo mundo, mas em sua maioria é corrupta, vai votar uma PEC que vai prejudicá-los no futuro? Aqueles que estão pensando em fazer alguma coisa errada lá na frente, esses deputados de hoje, né, que estão pensando em fazer alguma coisa errada, receber uma propininha aqui, um dinheirinho na cueca ali, que estão pensando em caixa 2, não vão votar em PEC nenhuma. Sabe por quê? Porque vai ferrar com eles lá na frente. E não pense você não que o Lula tá torcendo para que o governo brasileiro dê errado. Não, não está. Sabe por quê? Porque quanto mais o país cresce, quanto mais o país se desenvolve, quanto mais entra dinheiro no nosso país, mais dinheiro para eles roubarem, mais dinheiro para eles desviarem, mais dinheiro para eles comprarem empresas de fachada, desviarem dinheiro nosso, dinheiro público. Então não pense. Eles não vão votar PEC nenhuma. Não é só uma pessoa que precisa votar. São todos, tem que ser a maioria. Isso seria uma ilusão muito grande para nós acreditarmos nisso. Agora vamos falar um pouquinho de Gilmar Mendes, né, gente? Gilmar Mendes é simplesmente o juiz que mais soltou bandido e mais soltou ladrão no nosso país, né? Você olha pra cara dele e você já vê, né? Carinha boa que ele tem, né? Carinha de pessoa honesta, de pessoa, né, íntegra. Você olha pra cara dele. Não vamos entrar em detalhes, né, gente? Porque vai saber se não podem até me processar, mas vão me processar como? Vou tirar o que de mim, né? O meu carrinho que meu marido trabalha, a casa que eu nem tenho, que nem terminei de pagar, que nem é minha, nem no meu nome tá. Vão me tirar o quê? Mas não vamos entrar no mérito aí de ficar dando muito lado pra eles, não, né? Aí você vem e fala pra mim assim, mas nós vivemos uma democracia. Isso é democracia? Democracia é isso que tá acontecendo com o nosso país?
É ver um Supremo Tribunal Federal vendido, é vendo um Supremo Tribunal Federal que tem que votar por favores que obtiveram do passado, acovardado. Eu não tô falando só dos 6 que votaram, não. Todos. Todos eles. Pra mim, são todos farinha do mesmo saco. Pra mim, se colocar tudo numa balança, não dá um. Tudo igual. Se democracia é isso é democracia? Então eu não quero democracia. Aí o Eduardo Bolsonaro veio, né, na lei da Nagli e falou que queria o ato institucional número 5 de 1968, né? Esse ato institucional que a mídia podre, os corruptos políticos que se perpetuam, né, no poder lá em Brasília, né, falaram que ele feriu a Constituição. Vamos voltar lá, né, do Lewandowski, que devia ter cassado o mandato político da Dilma. Sabe quem é Dilma, né? Aquela presidente que foi lá na ONU e falou que a gente tinha que estocar vento e saudar a mandioca. Olha o nível de presidente que nós já tivemos no nosso país. Aí foi falar mal do discurso do Bolsonaro. Bom, voltando aqui. Aí vão falar que o Eduardo Bolsonaro feriu a Constituição. Aí ele teve que se retratar, pedir desculpa, dizer que não era bem aquilo. Gente, a gente sabe que ele só falou aquilo para ser politicamente correto, né? Porque infelizmente hoje nós vivemos num país de mimimi. Nós vivemos num país de Nutella. Nós vivemos num país chato. Nós não podemos falar mais nada. Tudo tá ferindo a Constituição. Tudo tá errado. Não pode. Não pode falar assim. Não pode. Vão cagar, tá? Vão cagar, tá? O que ele falou era o que ele queria ter falado mesmo. É isso que ele queria ter falado. Ele não devia ter pedido desculpa. Não tem que pedir desculpa nem se retratar. O cenário político atual que nós vivemos no nosso país é catastrófico. Amanhã ou depois, milhares de bandidos que foi condenado, assassinos, estupradores vão estar na rua. Seu filho que tá me assistindo agora, sua mãe, seu pai, pode levar um tiro, pode ser atacado a qualquer momento. Por um desses que foi solto por causa do Supremo Tribunal Federal. O que é o AI-5? O AI-5 nada mais é que o fechamento do Congresso. O AI-5 nada mais é do que demissões em massa de juízes que se perpetuam no poder, que fazem o que querem. Esse Celso de Mello aí já faz o quê? Mais de 30 anos que tá sentado naquela cadeira. Você imagina o tanto de dinheiro que esse homem já não ganhou às nossas custas. Aí vai lá, solta bandido porque deve favor. Porque tem que ser justo. Ele não teve um julgamento justo. Não, né? Imagina. Tá preso lá porque é inocente. Realmente, um homem como o Luiz Inácio Lula Ladrão da Silva tá preso lá, né, há mais de um ano porque é inocente. Oh, meu Deus do céu. Ele não tinha triplex nenhum, entendeu? A família dele é muito honesta. Jesus, se eu pudesse eu ia pra Portugal. Mas como eu não posso, não tenho dinheiro, sou pobre, meu marido é assalariado, né? Não ganha 39 mil reais cheio de benefício, porque aqui esses juízes aí, eles ganham 39 mil reais por mês e ainda auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio médico, auxílio a tudo. E o povo brasileiro tem o quê? Um SUS que não funciona, uma política que não funciona, uma política que trabalha para bandido, uma política que reúne 11 ministros da corte para soltar um único homem. Porque foi isso que eles fizeram, para soltar um único homem. Centenas vão ser beneficiados por causa disso. Bandidos que podem pagar vão estar na rua, oprimindo nossas famílias, invadindo nossas casas, roubando nosso dinheiro futuramente. Porque infelizmente é isso que vai acontecer. O Brasil vai estar em estado de sítio. Infelizmente. É isso que vai acontecer no nosso país. E o que nós podemos fazer? Nada, né, gente? Nós não podemos fazer nada. A gente foi às ruas e tiramos um presidente em 1992. Collor de Mello. Eu tinha 12 anos. Me lembro de amigos meus pintando a cara indo pra rua. Me lembro também de amigas minhas mais velhas que diziam que tinham votado nele porque ele era bonitinho. Né? Meu pai votou nele, depois se arrependeu, né? Aí, de tanta pressão popular, não é verdade? Conseguimos o impeachment da Dilma. Tiramos a Dilma, né? Foi o povo. E aí agora você vem dizer que o povo não tem poder de nada.
O povo tem que pressionar. O povo tem que ir às ruas, não às ruas só, principalmente em Brasília. Quem pode ir até Brasília, vá até Brasília. Os caminhoneiros que falaram que iam nos ajudar, né, que estavam conosco, vão até Brasília. Uma multidão de gente, 100, 200 mil pessoas em Brasília, protestando, gritando que nós não aceitamos isso, gritando o ato institucional número 5. Ai, que horror, meu Deus, Renata, que ridícula censura. Adianta a gente ser um país livre, um país democrático, mas que temos um Supremo Tribunal Federal vendido, que solta bandido, que tá nem aí pra Constituição. O que eles querem é o dinheiro deles caindo na conta deles todo mês. É isso que eles querem. Eles não estão nem aí pra nós, entendeu? Eles não estão cagando e andando pra nós. Isso é democracia? Pelo amor de Deus, isso é democracia. Nós estamos reféns de 11 ministros. 209 milhões de brasileiros reféns de 11 ministros. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós não podemos, mesmo que a gente fale, mas não vai dar em nada. Não interessa se vai dar em nada ou não. O povo lá de 92, o povo de 2016, deve ter pensado no começo que não ia dar em nada. Mas deu certo. Nós conseguimos, pressionamos o Congresso. O Collor renunciou, não aguentou a pressão. E a Dilma, o Congresso votou. Porque o povo quis, o anseio da população quis. E aí? Será que nós mesmos não podemos fazer nada? Então eu peço para você que compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, para que ele chegue ao maior número de pessoas. Não está tudo acabado. Eu sei que nada podemos fazer para mudar o cenário que tá, o que já foi votado. Né? Não vai ser, o Lula não vai sair imediatamente, assim como estão falando, não. Precisa protocolar, mas não sei o que lá no Congresso, o ministro precisa mandar, não sei o que, não sei o que. É uma burocracia. Mas logo, logo ele tá solto aí, e tantos outros, né? Então você acha que a gente não pode fazer nada? Podemos sim. Nós já podemos por 2 vezes. Nós podemos sim. Não ficar imparciais, não ficarmos em casa. Sair realmente na rua. Gritar em alta voz. Quem pode ir até Brasília, vocês de Goiás, né, da região lá de Brasília, que puder estar indo, que vá, com a sua bandeira verde e amarela, com seu orgulho, pinta a sua cara e grita. O Supremo Tribunal Federal desonrou a bandeira brasileira, desonrou o seu povo. Nós não queremos um Supremo Tribunal vendido, porque se isso é ser democracia, então nós não queremos mais democracia. Aí fala, mas vai voltar a ditadura? Infelizmente, não sei se é necessário voltar à ditadura militar, porque para voltar à ditadura militar, o presidente Bolsonaro tem que ser deposto. Ele tem que sair, como aconteceu lá atrás com João Goulart, né, em 64, para a entrada do Marechal Castelo Branco, que os militares colocaram lá. Teriam que ter, nós teríamos eleições indiretas, né? Eles colocariam lá, os militares colocariam lá quem eles querem. Eu não sei como que funciona isso, porque eu não era nem nascida, mas o meu pai diz, e eu acredito nele, que na época da ditadura militar tínhamos mais segurança. Na época da ditadura militar, o professor era respeitado em sala de aula. Na época da ditadura militar, tínhamos uma vida melhor. Quem fazia a baderna eram os comunistas, que na época estavam tentando tomar o poder. Os militares descobriram e agiram antes. Foi isso que aconteceu. Eu só não acho que deveria ter continuado por tanto tempo a ditadura. Teria que ter tido aquele ato de emergência, né? Que foi o que aconteceu, mas ter tido eleições novamente, né? E ter colocado realmente o que o povo queria que tivesse colocado, como aconteceu agora que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi colocado democraticamente no poder. O povo elegeu, o povo escolheu, 60 milhões de brasileiros escolheu Jair Messias Bolsonaro. Então eu não acho que seja o caminho, mas que, se for preciso, essa vida de emergência do AI-5, temos sim que pensar nessa possibilidade. E você, procure saber mais o que é o AI-5. Põe no Google, procura saber o que foi. Será que foi ruim caçar mandatos políticos e corruptos? Fechar o Congresso Nacional, tirar o poder do Supremo Tribunal Federal? Meu Deus do céu, isso foi horrível, né? Foi muito horrível, né? Censurar a mídia, censurar o cinema. Porque hoje em dia se faz cinema com safadeza com dinheiro público. É isso que alguns atores da Rede Globo vão protestar,
Ai, porque está censurando o cinema. Não, simplesmente ele não quer patrocinar cinema que denigre a família brasileira com dinheiro público. Quer fazer cinema desse tipo Bruna Surfistinha, tipo muitos outros ali, vai arrumar de empresas privadas. Não vai usar dinheiro público, entendeu? É isso que o Bolsonaro tá fazendo, mas cai matando em cima do homem. Bom, é isso que eu tenho para falar. Espero que vocês puderem compartilhar, vocês compartilhem o máximo que vocês puderem para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Não vou responder críticas, nem pessoas me xingando, não vou curtir comentário, não vou fazer nada, não me interessa. Sei que muita gente vai me criticar, principalmente pessoas da minha família, mas não tô nem aí, não me importa. Vou amar eles do mesmo jeito. Entrei até em intriga com pessoas da minha família por causa de quem eu votei, mas nunca briguei com ninguém, amo todos eles. E não fiz inimizade com nenhum. Cada um tem direito de votar naquilo que acha. Eu só acho assim, que se você é brasileiro, você que tá me vendo, você votou no Amoedo, você votou nos partidos Centrão, você votou em qualquer outro que não tenha sido PSOL, PT, PSTU. Você ama o teu Brasil, o teu país. Você tem que sentir vergonha do que o Supremo Tribunal Federal tá fazendo, do que o Supremo Tribunal Federal fez. É só isso que eu te peço. Só isso, mais nada. Pense um pouquinho no que está acontecendo com o nosso país e no futuro dos teus filhos, no nosso futuro. Um beijo para vocês, obrigada pela atenção. Fiquem todos com Deus.